Domingo da Igreja Percebida, a sigla é DIP. Você sabe o que significa? Qual o objetivo dessa data tão especial no calendário da Igreja Brasileira? Depois, Marcos Abi, que está aqui conosco nessa noite, pode me corrigir se eu estiver errado, mas o Domingo da Igreja Perseguida existe há 28 anos. Um evento criado por Missões Portas Abertas, que tem como objetivos principais conscientizar e mobilizar a Igreja Brasileira para orar e agir pelos cristãos perseguidos em todo o mundo. Esse ano, em 2016, Missões Portas Abertas tem um tema específico, como ela faz todos os anos. E o tema desse ano é Esperança para a Igreja no Iraque e na Síria. E aí você pergunta, o que eu tenho a ver com tudo isso aí? O que eu tenho a ver, com o Iraque, com a Síria? E aí quando você estiver no seu noticiário, assistindo o seu noticiário, ou lendo um jornal, e você vê lá o nome de um carinha chamado Bashar Assad, aí vai ter que começar tudo a ver agora com você, porque naquele país que é dirigido por aquele homem, cristãos sírios são perseguidos. Quando você ouvir falar sobre Estado Islâmico, e a cada dia a gente tem ouvido falar mais sobre isso, você diz, eu tenho algo a ver com isso, porque o Estado Islâmico tem perseguido cristãos no Iraque e em outros lugares do mundo. Então eu posso orar e agir pelos meus irmãos que estão sendo perseguidos. Mas para falar melhor e com muito mais entendimento sobre a igreja perseguida, nós temos aqui nessa noite Marcos Abi, é membro do Conselho de Portas Abertas. É um prazer, Marcos, recebê-lo aqui nessa noite. Igreja Batista Boas Novas o saúda, e é uma honra poder tê-lo aqui como representante desse ministério que nós tanto amamos, e é sempre bem-vinda a presença de vocês aqui. Que Deus abençoe aqui diante de nossa igreja para nos falar sobre esse dia tão importante, e como é o alvo, conscientizar e mobilizar todos nós para orar e agir pelos crentes perseguidos. Que Deus abençoe. Amém. Nós gostaríamos, antes de mais nada, de passar um filme aqui, e pediria para que vocês prestassem atenção. Nesse filme, é um filme bem curtinho, falando um pouquinho sobre o ministério Portas Abertas, sobre missão Portas Abertas e sobre aquilo que nós temos feito em favor dos cristãos perseguidos, com a ajuda de muitas igrejas, dentre as quais a Igreja Batista Boas Novas. A Portas Abertas foi fundada há 60 anos. Quando o irmão André, um jovem cristão, ouviu o chamado de Deus e começou a contrabandear Bíblias para o leste europeu. O irmão André acreditava que todos deveriam ter a liberdade de conhecer a Jesus, seja qual fosse a sua origem. Deus falou comigo através da sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então, eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estou, tudo bem, mas e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse, Senhor, sim, mas como? Desde a primeira viagem do irmão André para os países atrás da cortina de ferro, a Portas Abertas cresceu. E hoje, atua em mais de 60 países ao redor do mundo, fornecendo Bíblias, treinamento, oração e apoio à igreja perseguida. Em 60 anos, vivenciamos muitas vitórias, grandes e pequenas, mas todas guiadas pelo agir de Deus. Em 1981, entregamos em um único dia 1 milhão de Bíblias para cristãos em um porto isolado na China, e anos mais tarde, em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia. Atualmente, temos trabalhado para ajudar milhares de refugiados cristãos deslocados pelos conflitos no Iraque e na Síria, com campanhas de oração e ajuda emergencial. Também trabalhamos para fortalecer os cristãos no norte da Nigéria, onde o grupo extremista islâmico Boko Haram tem atacado igrejas e comunidades. Nosso trabalho nessas e em muitas outras nações continua até hoje. Neste momento, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos, humilhados e até mesmo mortos por causa da sua fé em Jesus. Esta
é uma realidade diária para nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Estamos na linha de frente com aqueles que são perseguidos, ajudando a fortalecer a igreja em todo o mundo. Todos os anos, nós entregamos mais de 2 milhões de Bíblias e literatura cristã. Servimos mais de 200 mil irmãos e irmãs. Treinamos mais de 250 mil cristãos e compartilhamos as histórias da igreja perseguida para que o reino de Deus alcance até os lugares mais resistentes ao Evangelho. Eu acho que nós do Ocidente, isso é uma confissão pessoal, eu penso que somos covardes. Queremos nosso bem-estar em primeiro lugar. E se isso está em risco, nós não fazemos nada. Devemos nos tornar pessoas com ousadia, coragem, de convicções fortes, e não darmos valor às nossas vontades, se não pudermos cumprir o chamado de Deus em nossa vida. É isso que eu tento fazer, é isso que eu gostaria que os jovens fizessem. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a você que tem se envolvido, orado, contribuído, auxiliado Missão Portas Abertas. Nós estamos muito gratos e sabemos que tudo aquilo que tem sido feito porque a Igreja Livre tem se mobilizado e porque você tem se mobilizado. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso ministério, orar, se envolver, contribuir, receber material, eu pediria para que nesse momento você ficasse de pé. Os diáconos eles vão distribuir uma ficha para que você possa preencher o seu nome e pediria para que depois você deixasse essa ficha lá na saída. Nós temos um stand de portas abertas e eu pediria para que você agora pudesse ficar de pé, para que pudesse ser identificado e dessa forma receber então essa ficha. Você não está se comprometendo através dessa ficha a absolutamente nada que você não deseje, mas nós gostaríamos de manter contato com você e pedimos, portanto, para que você preencha e deixe lá na recepção, no estande de portas abertas. E ao final do culto, lá no estande, você pode obter mais informações, ter acesso a material e muito mais para conhecer sobre portas abertas e a igreja perseguida. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Amém. Eu sou advogado, meu nome é Marcos Abe, eu sou casado com a Ivana, uma médica, tenho um filho de 7 anos chamado João. E trabalho com fusões, cisões e aquisições, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, trabalho em São Paulo, e eu não sou perseguido. Eu nunca fui torturado por amor a Cristo. Eu nunca fui preso por amor a Cristo. Eu nunca tive os meus bens confiscados por amor a Cristo. Minha esposa não foi violentada por amor a Cristo. Eu tenho RG, tenho CPF, título de eleitor, passaporte, tenho todos os meus direitos de cidadão garantidos e nunca sofri perseguição. E não faço parte de 100 milhões de pessoas que sofrem perseguição, perseguição de leve a perseguição severa, como essa da Nigéria, em que 200 meninas numa escola cristã foram sequestradas pelo Boko Haram, levadas, algumas já se comprovou, se transformaram em meninas bomba. Uma delas foi recentemente encontrada vagando pelas matas com uma filhinha, provavelmente violentada, ou certamente violentada, e várias delas ainda não encontradas. Mais de 100 milhões de cristãos perseguidos, nossos irmãos, meus irmãos, que adoram o mesmo Deus e o mesmo Senhor. O meu envolvimento com Portas Abertas, ele começou em 2007. E eu ouvi sobre a igreja perseguida. Eu nasci em lar cristão, sempre tive uma vida muito confortável, muito tranquila. E fui convidado por um amigo meu, que era o presidente do Conselho de Portas Abertas, um empresário, para que eu fosse jantar na casa dele. E aí ele me contou sobre um plano maluco. Ele disse o seguinte: olha, eu tenho orado, tenho dobrado os meus joelhos e o Senhor tem tocado o meu coração fortemente. E eu tenho um desejo muito grande de visitar a Coreia do Norte. E eu queria que você fosse comigo. Eu não falo inglês fluentemente, eu sei que você fala. Se você pudesse ir comigo, a gente podia fazer uma viagem, a gente passa pela China, deixa umas bíblias lá, vai para a Coreia do Norte e depois retorna. E junto com ele, ele me convidou e convidou um outro amigo, que à época era diretor de um banco com operações aqui no Brasil. E esse meu amigo, naquele momento, ele era também voluntário de uma agência missionária e um coração muito missionário.
o olho dele brilhou, ele ficou feliz com essa oportunidade, falou, nossa, vamos sim. E eu tenho que confessar a vocês que eu disse o seguinte, vocês dois estão loucos. Como é que eu vou largar a minha família para ir para um lugar desses? Você acha que 3 brasileiros lá fora vão fazer alguma diferença? Se Deus quiser, Ele vai fazer a obra, eu vou ficar aqui e contem comigo. Mas eu, um Jonas piorado, fiquei muito tocado com tudo que eu vi, mas eu falei, Senhor, não é para mim. E dos 3 amigos, 2 amigos decidiram ir com portas abertas, eu fiquei com as portas fechadas, janelas fechadas, cheguei em casa muito incomodado e comecei a orar. E dobrei os meus joelhos e fiz talvez uma das orações mais hipócritas da minha vida cristã. Senhor, te dou glórias pelos meus amigos. Obrigado pela fé que eles têm. Abençoa, cuida, manda e que eles façam muito pelo Senhor, que eles sejam bênção e que eles possam com isso também adquirir muita experiência e abençoar a igreja aqui no Brasil. Senhor, eu sei que na Coreia do Norte, se você disser que é pastor, lá você não entra. Se você disser que é missionário, muito menos. Se você disser que é crente, não vai dar. Mas se você disser que é empresário, que vai fazer uma viagem de negócios, quem sabe você consegue o visto. Muito obrigado, Senhor, porque eles se dispuseram aí, e porque das 3 pessoas, tem um lá que está animadíssimo e que fala inglês fluentemente. Então eu não preciso ir porque já tenho um intérprete lá. E, Senhor, se tivesse a necessidade, eis-me aqui. O Senhor conhece o meu coração, mas como não precisa, eu não vou. Ainda orei em nome de Jesus, né? Não sei como não caiu um raio na minha cabeça. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele é repleto em graça e em misericórdia, e às vezes é irônico também. O meu amigo que trabalhava nesse banco, era diretor desse banco, ele me disse, olha, você não acredita o que aconteceu. Acabaram de anunciar que o meu banco foi vendido no mundo inteiro, e aqui no Brasil ele vai se fundir com outro banco. As minhas férias foram canceladas, eu vou ter que parar tudo, não posso me distanciar por tantas semanas daqui do banco, porque senão eu vou ser demitido e não conseguirei mais viajar. E eu já tinha orado e dito ao Senhor, Senhor, se precisasse eu iria. E foi assim que veio esse meu chamado para que eu fizesse essa viagem. Senhor, o Senhor quer? Amém. E eu fui com o coração batendo forte, muito preocupado, sem saber o que iria me encontrar. Chegamos em Hong Kong, tínhamos uma orientação de portas abertas que deveríamos esperar num hotel, um hotel simples lá no centro de Hong Kong, da Associação Cristã de Moços, e a gente devia ficar lá na hora do café, numa mesa já especificamente determinada, num horário determinado, sem saber o que iria acontecer. E de repente vem uma senhora, senta lá, com outra pessoa que traz 2 pacotes bem grandes. Até hoje eu não sei o nome dela. Sei que ela é de missão Portas Abertas lá em Hong Kong, mas por uma questão de proteção ela não se identificou. E ela disse, olha, aqui tem 120 Bíblias nesse pacote, e aqui nesse outro, mais 120 Bíblias. Vocês vão colocar na sua mala, vocês vão atravessar a fronteira para a China, vão para Guangzhou, através de um trem, e vocês podem ficar tranquilos, porque se a polícia pegar, no máximo o que vai acontecer é que vocês vão passar por interrogatório, e vocês serão deportados, mas vocês não vão ser presos, não vão sofrer nenhum tipo de tortura, nada disso. Mas tomem cuidado, porque quem corre o risco não é você que entrega a Bíblia, mas é aquele que recebe a Bíblia. E nós tivemos que decorar, para não ficar com absolutamente nada escrito, as letrinhas em chinês.
saber exatamente como nós deveríamos nos comportar. E fomos orando durante mais de 4 horas, chegamos na alfândega, na estação de trem, para que conseguíssemos passar com aquelas Bíblias. E, para a glória do Senhor, nós conseguimos atravessar com aquelas Bíblias. As 2 malas, eu, e 5 minutos depois, o meu amigo conseguiu atravessar. E nós subimos e começamos a andar de acordo com aquilo que a gente tinha recebido de orientação. Saia pelo portão X, ande aqui, pegue a direita, siga pela avenida tal. E aquelas avenidas grandes foram se tornando ruas, as ruas foram se tornando vielas, e depois de vários minutos de caminhada, a gente chegou numa esquininha, eu me lembro como se fosse hoje. E agora, para onde eu vou? 2 velhinhas estavam sentadas lá, escolhendo feijão. Elas olharam, deram um sorriso lindo para a gente e fizeram assim. E a gente foi e seguiu. Andamos mais um pouco, outra esquina, e a gente não sabia o que fazer naquele momento. 2 senhores estavam lá jogando dominó. Eles olharam, deram um sorriso para a gente, viram a nossa mala de mão e fizeram: vem para cá. E aí nós encontramos um prédio, acho que uns 8 andares. Era uma espécie de curtição, era um prédio velho, caindo aos pedaços, mas 8 andares. E nós batemos na porta, nos termos daquilo que tinham nos orientado. E quem atendeu foi um surdo-mudo. E ele deu um sorriso também e fez assim. E nós subimos a escada e fomos ao 3º andar. E lá no 3º andar nós deixamos as Bíblias, aguardamos por um tempo. E eu tive o privilégio de me encontrar com um pastor que é referência mundial na fidelidade ao Senhor no mundo perseguido, o pastor Samuel Lamb. Infelizmente ele faleceu em 2013, mas como ele foi perseguido, torturado, judiaram dele, fizeram coisas terríveis com ele, ele morreu cedo, morreu aos 88 anos. 88 anos de vida, Samuel Lamb. E Samuel Lamb, dos 88 anos de vida, passou mais de 20 anos na prisão. Por várias vezes, a polícia prendia, ele evangelizava na prisão. A polícia soltava, ele evangelizava fora da prisão. E a polícia prendia, e ele dizia à polícia, isso num período de grande repressão na China, ele dizia à polícia: olha, cada vez que você me prende, eu saio, eu volto para a igreja e a igreja está maior, ela cresceu, é mais gente buscando a Jesus, então pode me prender. E o que Samuel Lamb me falou numa conversa de 20 minutos foi o seguinte: olha, a perseguição não é ruim. A perseguição é boa. Eu não peço para que vocês orem para que a gente deixe de ser perseguido, mas eu peço para que vocês orem para que mesmo nos momentos de aflição, de perseguição, de luta, nós permaneçamos firmes até a morte. E nós possamos reconhecer que, além de Cristo, mais nada tem valor. E aquela igreja pequenininha foi uma igreja que foi crescendo ao longo dos anos. Ela ainda era uma igreja clandestina, mas provavelmente a igreja clandestina maior da China, com mais de 3.000 membros. Como é que dá para ser clandestino com 3.000 membros? Eu estava lá numa salinha e aí eu comecei a entender o que é que rolava naquela igreja. Na sala onde eu estava tinha um templo. Aliás, não era um templo, eram várias cadeiras e uma televisãozinha velha, pequenininha lá. E em cada um dos 8 andares, você tinha salas lá em que cabiam 60, 70 pessoas. E as pessoas se reuniam e cada um ia para o seu andar. O pastor, ele pregava em um andar, era filmado numa televisãozinha
bem velha, caindo aos pedaços, e o culto acontecia assim. E é claro que chamava a atenção da polícia, né? Entra gente, sai gente, não cabe todo mundo, culto de segunda a segunda, todos os dias, aquela casa aberta, é lógico que a polícia sabia. E ele disse o seguinte: olha, a polícia já desistiu de mim. Para você ter uma ideia, o que aconteceu aqui, num determinado momento, a polícia veio e prendeu algumas pessoas, quase uma centena de membros aqui da igreja, levou para lá e fez com que eles assinassem um papel dizendo que não iriam mais frequentar a igreja clandestina do Senhor Jesus Cristo, que eles não iriam mais adorar Jesus Cristo e que eles sabiam que o que eles estavam fazendo era um crime. E queriam que eles assinassem essa declaração e colocassem a impressão digital. E muitos membros fizeram isso. 5 se recusaram a fazê-lo. E Samuel Lamb, ele contou que dessas 5 pessoas, o policial, o guarda, o soldado, ele pegou e deu um tapa com toda a força. E um membro daquela igreja, da igreja de Ganshou, disse: olha, não doeu. E a mão do soldado, ela ficou quente, quase que pegando fogo. Ele teve que pegar a mão e rapidinho colocar num balde. Tamanha foi a violência e o calor, um calor inexplicável na mão dele. Não bastasse, um outro tapa com toda a força naquele servo de Deus, naquele seu irmão, naquele meu irmão. E novamente, não doeu. Mão na água. Aquele soldado pegou 2 fios elétricos para dar um choque, colocou na testa e nada. Pela segunda vez, nada, nenhuma dor. Os policiais ficaram com medo, aterrorizados. Como é que pode uma coisa dessas? A gente bate, a gente dá choque, eles não sentem dor, vão embora porque a gente não está entendendo o que é isso, mas isso não é coisa humana, não. E esses membros foram liberados e o capitão da guarda se converteu. E em Ganshou, uma igreja clandestina podia receber estrangeiros que iam e vinham com malinha lá, de rodinha, carregando bíblias. Gente do mundo inteiro, que portas abertas levava e conectava. E para que tanta Bíblia numa igreja que já gozava de certa liberdade, onde as pessoas podiam adorar livremente ao Senhor? Eu entendi o que acontecia. Alguns não conseguiam passar, eram deportados. Mas de cada 100 pessoas, algumas centenas de Bíblias chegavam lá em Ganshou. E de lá, os membros da igreja, eles colocavam 2, 3 Bíblias escondidas e eles saíam para o interior da China, onde a perseguição era muito mais severa, para que de 2 em 2 Bíblias, de 3 em 3 Bíblias, a palavra do Senhor fosse espalhada e para que o nome de Deus fosse honrado e fosse glorificado. 88 anos, um velhinho que estava ativo, servindo ao Senhor. Imagine alguém com câncer, doente, enfermo, vindo até você, dando um abraço em você e dizendo: meu amigo, eu te amo em Cristo e eu vou orar pela sua saúde. Imagine um desempregado, alguém que está passando por necessidade, por dificuldade, e você vai lá e ele se dobra diante do Senhor e o coração dele diante de Deus e de forma sincera se compadece por você e fala: Senhor, abençoa esse meu amigo, o emprego dele, cuida para que ele seja promovido, muito obrigado porque ele tem emprego. Imagine alguém preso injustamente, sob prisões, e a oração dele é essa aqui que a gente leu: por essa causa
me ponho de joelhos diante do Pai, eu que estou preso, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Samuel Lamb disse ainda o seguinte: ore pela igreja aqui na China, porque agora que a economia está se abrindo, que a China está se abrindo para o Ocidente, as pessoas estão conseguindo comprar o primeiro celular, fazendo filas nos shoppings para comprar o sapato. Ore, porque quem é prisioneiro é aquele que se encontra sem liberdade, e quem tem Cristo tem liberdade. Sabe quem se encontra sem liberdade, Marcos? É aquele que não vive Cristo inteiramente. Esse sim ele está preso. Preso pelo cartão de crédito. Preso pelo emprego ou pelo desemprego. Preso pelos sonhos de consumo ou pela falta de capacidade de consumir. Preso pela escassez ou pelo medo da escassez, pelo medo de sofrer, pelo medo de ser mal interpretado, pelo medo de ser julgado. E agora os jovens chineses estão experimentando tudo isso. Ore por nós. E da China nós fomos para a Coreia do Norte, o país com maior perseguição no mundo, onde falar de Jesus ou dizer que você é cristão é considerado um crime de Estado. Você pode ser morto e fuzilado em praça pública, ou pode ser colocado em campos de concentração. A igreja lá, mesmo a igreja clandestina, não consegue se reunir em grupos de 5, 8, 10 pessoas. A igreja se reúne da seguinte forma: o pastor, ele sai para andar num parque, como se ele estivesse conversando com uma outra pessoa e batendo papo, e lá ele prega e ministra a palavra, e louva a Deus, e ora de olho aberto, andando. E depois essa pessoa que memorizou a palavra, ela chama uma outra pessoa, num outro dia e vai andar com essa outra pessoa, e assim vai, de 2 em 2. As crianças na escola são ensinadas pelos professores que elas devem denunciar os pais se encontrarem material cristão, Bíblia, ou alguém que ore, ou alguém que fale a palavra Jesus. As crianças são ensinadas a denunciar os próprios pais. Então os pais muitas vezes não podem dizer aos filhos claramente que eles são cristãos, e é uma dor muito grande. Quem não adora a família Kim é impressionante, é simplesmente um pária da sociedade. Todos lá usam o broche de Kim Il-sung, Kim Jong-il ou Kim Jong-un. Se você não tem aquele broche dele com a fotografia do homem, nada feito. A doutrina deles é uma doutrina que fala de um grande pai, Kim Il-sung. Fala de um grande filho, Kim Jong-il. E agora esse ditador que está aí é quase que uma encarnação dos dois, é um espírito, e lembra o Espírito Santo. E quem não adora esses três, está fora da sociedade e é pária da sociedade. Ser cristão na Coreia do Norte é correr risco de vida. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o sofrimento, e a nossa visão, ela é uma visão ocidental e totalmente torta. Coitadinhos deles, como eles sofrem, como a gente está numa boa e eles estão na pior. Será?
Quantos de nós temos andado na liberdade plena que o Senhor Jesus dá, dizendo: Cristo é tudo teu, eu sou 100% teu, pode acontecer o que for na minha vida, porque eu sei que se eu tiver ao Senhor, eu tenho tudo. É isso que a igreja perseguida tem a nos ensinar. E nós, no dia de hoje, no domingo da igreja perseguida, estamos em mais de 8.000 igrejas aqui no Brasil, para dobrar os joelhos e para clamar pelos nossos irmãos. Hoje nós vamos orar pelos nossos irmãos na Síria, vamos orar pelos nossos irmãos no Iraque, vamos orar por muitos que têm sofrido por amor a Cristo. Algumas pessoas que saíram da Síria e têm agora o desejo de voltar em lugar de fugir, porque entendem que receberam um chamado único, pela língua, pela cultura, pastores que têm dedicado a vida e abriram as suas igrejas, a igreja virou campo de refugiados, e tem servido a Deus e dividido os poucos ovos que tem, o leite que tem, a comida que tem, e a igreja se mobilizando. E nunca o Evangelho foi pregado com tanta autoridade e com tanto poder nesses países. Histórias de milagres, de Deus fazendo grandes e tremendas coisas. Essa é a história da igreja da Síria. Essa é a história da igreja do Iraque. E essa pode ser a nossa história quando nós nos curvamos diante do Senhor e fazemos parte desse grande chamado do Senhor. Esse chamado é para você. Esse chamado é para todos os medrosos, ou para todos aqueles que dizem: Senhor, não é comigo, é com o outro e eu vou orar pelo outro. Deus te chama. Deus te chama para que você seja um agente do reino, na Igreja Batista Boas Novas, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua família, do outro lado do Atlântico, na Síria, no Iraque. O coração de Deus é um coração que envolve todo o planeta. E assim deve ser o nosso coração. E é por isso que eu queria convidar você, nessa noite, a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Tenha um momento de oração, de clamor. São mais de 8.000 igrejas reunidas, 8.000 igrejas no Brasil, orando no dia de hoje e clamando para que o Senhor opere com poder nessas nações. Mas antes dessa oração e desse clamor, vamos orar para que o nosso coração esteja certo diante do Senhor. Não são os poderosos orando pelos coitadinhos, não são os que podem orando pelos que não podem, mas é a igreja livre que ora pela igreja perseguida, porque tem muito a aprender com ela e porque está ligada a ela, porque faz parte dela. Senhor Deus, olha o nosso coração, esquadrinha, sonda, transforma, e que no nome de Jesus Cristo, ó Senhor, nós tenhamos um coração puro diante de Ti. Perdoa, Senhor Deus, o nosso coração endurecido. Perdoa, Jesus, todas as vezes que nós colocamos o que quer que seja antes e acima de Jesus Cristo. Jesus, o Senhor vale mais do que todo o nosso dinheiro. Jesus, o Senhor vale mais do que o nosso emprego. Jesus, o Senhor vale mais do que a nossa saúde. Jesus, o Senhor vale muito mais do que qualquer coisa. O Senhor vale mais do que o meu filho. O Senhor vale mais do que a minha esposa. O Senhor vale mais do que a minha própria vida. Perdoa, Senhor Deus, esses meus pés
que tropeçam. Perdoa, Senhor Deus, essa nossa vida tão instável, tão cheia de reclamação e de lamúria e de lamento. Faz de nós crentes melhores, servos que te amam e que te adoram e que te colocam em primeiro lugar, para que o teu reino venha sobre nós. Molda-nos, Senhor Deus, e transforma as nossas vidas, para que sejamos mais teus, inteiramente teus, com coragem para dizer, Senhor Deus, que a nossa oração não é para que a gente deixe de ser perseguido, ou deixe de sofrer, ou qualquer coisa dessas, mas para que a nossa oração é para que nós sejamos fiéis a Ti até a morte. Obrigado pela mensagem que vem da China, da Coreia do Norte, do Iraque, da Síria, de Mianmar, da Somália, das crianças órfãs, Senhor, da Colômbia, que tiveram os pais que são pastores, que foram mortos nas regiões indígenas da Colômbia. Tem misericórdia, Senhor Deus, e faz com que possamos escutar essa voz. Senhor, em nome de Jesus, juntamente com a Tua igreja no Brasil que se reúne no dia de hoje, nós colocamos, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa mente, o nosso clamor, e oramos, Senhor Deus, pela Síria, oramos pelo Iraque. Mais do que orar por essas nações, oramos por cada criança, oramos por cada idoso, por cada um que teve que em 24 horas abandonar a sua casa, deixando tudo para trás para não ser morto, por aqueles que têm morado em tendas, em barracas, passado frio, necessidades, pelas igrejas que continuam lá firmes. E Senhor Deus, nós Te louvamos, porque nós sabemos e cremos que o exército islâmico, ele pode destruir igrejas, ele pode destruir paredes, ele pode destruir símbolos, ele pode destruir construções, mas a igreja do Senhor Jesus não será destruída. E nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor Deus, porque a igreja do Senhor Jesus está livre no Iraque para Te louvar, na Síria para Te exaltar. Renova as forças dos nossos irmãos, dá intrepidez, coragem, ousadia, renova as forças, dá provisão material, livra de todo o mal. Cuida, Senhor Deus, das famílias, dos pastores e dos missionários e dos membros, dos líderes que alimentam, Senhor Deus, e nutrem aquele povo nesse momento. Ó Senhor Deus, nós clamamos como Tua igreja. Vem, Senhor, ao nosso socorro. Senhor Deus, nós não oramos, Senhor Deus, clamando pelo Iraque, longe do Iraque. Nós queremos estar lá juntos, Senhor Deus. Nós queremos estar juntos com os nossos irmãos sírios. Senhor, tem misericórdia. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor Deus, do pastor Daniel na Síria, que, Senhor Deus, tem clamado por orações, Senhor Deus, da Tua igreja no Brasil, que tem clamado por provisão. Ó Senhor, responde a oração do Teu servo. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, pelas viúvas que tiveram seus maridos mortos, torturados, por amor a Cristo, que não quiseram, Senhor Deus, renegar a Cristo e que foram mortos. Senhor, nós oramos pelas famílias que tiveram membros, Senhor Deus, crucificados pelo exército islâmico, foram expostos em cruz, em praça pública. Senhor Deus, nós oramos e pedimos para que a Tua mão poderosa venha sobre eles. Nós sabemos que o Teu reino é eterno, mas nós temos tanta dificuldade como igreja livre de entender, Senhor Deus, o quão precioso é o Senhor.
mais precioso do que a nossa própria vida. Faz com que, Senhor Deus, à medida em que nós intercedemos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos na Síria e no Iraque, nós também possamos compreender a dimensão do Teu amor por nós, na plenitude, em toda a sua extensão, em toda a sua largura, em toda a sua altura, em toda a sua profundidade, de maneira multiforme, linda e tremenda. Que o Teu amor se estenda, Senhor Deus, para que, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua restauração se façam presentes. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus que age em nós. E obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados Teus filhos. Obrigado pelo privilégio que nós temos de orar pelos nossos irmãos, não porque são coitados, mas porque são nossos irmãos, e a dor do nosso irmão é nossa também, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em Ti somos um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina sobre a Síria, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina sobre o Iraque, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina no Brasil, na Igreja Batista Boas Novas, que reina sobre todo o mundo, em nome de Jesus, nós oramos convictos de que o Senhor é o Deus que nos ouve e que nos ama. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus. O que falar depois de uma explanação dessa? Talvez a gente só possa agradecer a Deus pela vida e pela presença de Marcos Abbe aqui conosco nessa noite, para nos falar de uma forma tão profunda, tão comovente, sobre a realidade de uma igreja que nós não fazemos parte, que é a igreja perseguida. Nós louvamos a Deus, Marcos, pela sua vida, pelo testemunho, pelas experiências, e reafirmamos aqui a nossa parceria com Missões Portas Abertas. Serão sempre bem-vindos aqui em nosso meio. Explanações, testemunhos como esse só nos abençoa, só nos fortalece a fé, só nos desafia a fazermos parte dessa história que Deus está escrevendo em lugares onde, humanamente falando, seria impossível de ser realizado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe Missões Portas Abertas. E também posso falar para você e convidá-lo a não ir à sua casa sem antes passar no stand de Portas Abertas, logo aqui à saída do nosso templo. Lá tem uma grupo de materiais, não é isso, Marcos? Temos lá bastante material de Portas Abertas. Você não precisa se comprometer com nada, mas você pode conhecer mais, você pode querer participar, ter mais informações, e tudo isso ali você pode conseguir ali naquele stand de vendas, ok? Fique em pé, por favor. Nós vamos encerrar esta programação, pedir que Marcos ficasse aqui. Nós vamos agradecer a Deus por esse domingo tão especial, que Ele nos abençoou tanto aqui nesse lugar. E olha, a semana está começando, mas você vai sair daqui, como sempre digo, para ter uma semana vitoriosa e abençoada, porque Deus está com você. Deus está com a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. E você pode orar e agir em favor da igreja perseguida. Jamais esqueçamos dos nossos irmãos perseguidos a partir de hoje. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse domingo tão especial aqui em tua casa, porque mais uma vez, Senhor, tu estás presente aqui conosco, abençoando, falando, recebendo a nossa adoração, contemplando as nossas preces, aceitando a nossa gratidão, mas também, Senhor, nesse domingo, que no calendário da tua igreja é de uma forma tão especial, selecionada para celebrar esse evento, o Domingo da Igreja Perseguida. Nós queremos te agradecer pela vida do Marcos Abbe e de toda a equipe de Portas Abertas no Brasil, por essa parceria, ó Deus, que tanto nos abençoa, Pai, e fortalece a nossa fé
e nos desafia a valorizarmos menos as nossas vontades e mais a liberdade que temos de fazer parte do Teu reino. Que nos desafia, ó Deus, a colocarmos os nossos joelhos no chão e orarmos pedindo não que a perseguição nesses países acabe, é isso que eles têm solicitado de todos nós, mas orar para que Tu os fortaleça, para que eles permaneçam firmes, ó Deus, no avanço do Teu reino, em lugares onde Teu evangelho é proibido a entrada, mas já está lá e avançará, Senhor, conforme o Teu poder e a Tua vontade, e a vida e o trabalho, Senhor, de homens e mulheres que um dia disseram sim para o Teu chamado e hoje estão fazendo parte da história do cristianismo na face da terra. Nós oramos, ó Deus, por eles, e que jamais sejam esquecidas em nossas orações a vida desses homens e mulheres, servos e servas de Deus, que não medem esforços, estão dispostos, ó Deus, a entregar suas próprias vidas, para que o nome de Cristo seja conhecido e a salvação do Senhor possa ser levada a muitas outras almas ao redor do mundo. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos aqui neste domingo. E agora, Pai, como a Tua igreja reunida aqui nesse lugar, rogamos que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as poderosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida aqui presente, sobre a Tua igreja, ó Deus, até mesmo a igreja perseguida, espalhada pela face da terra, e sobre todo o Teu povo, agora e para sempre nós oramos, ó Deus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, mantenham a fé e vão na paz do Senhor. Uma semana vitoriosa para todos vocês. Não esqueça de passar no estande ali de portas abertas. Deus abençoe.